Pessoal, bom dia. Eu estou gravando fazendo esse vídeo aqui fora do nosso horário, tá? Porque na última aula aconteceu algum probleminha ali no final e a segunda parte da aula não ficou salva. Então, a gente vai continuar ali da onde parou, tá? E a gente parou bem na hora que nós estávamos falando de febre aftosa. Como eu falei, pessoal, uma coisa para quem assistiu a aula ao vivo, né? A febre aftosa, né? Ela tem assim uma abrangência, né? Em várias categorias de animais. Então, classicamente a gente pode dizer que todos os animais que são biangulados, ou seja, os animais que têm casco, né? Esse casco biangulado, são animais que vão estar sujeitos à febre aftosa. E a febre aftosa, no estado de vocês, aí faz 20 anos que não se vacina, né? Então, ou seja, já tem ali um mercado muito rigoroso, assim, né? Vende. Isso aí tem muita importância na hora de comercialização da carne, de não fazer a vacinação, né? Por conta da questão de quanto menos de vacina você coloca, né? Menos lesão na carne, então fica mais valorizada, tá? E aí, o que essa doença faz quando ela atinge, né, os animais? O último foco da doença, a gente foi em 2005, mas foi no estado do Paraná, se não me engano, Paraná e Mato Grosso do Sul. Teve 2 focos no Brasil de doenças, né, que atingiu várias categorias de animais. O que essa doença faz? Por que o nome febre aftosa? Porque ela se caracteriza por uma febre e seguido de uma formação, né, de bolhas que são localizadas nas mucosas, que a gente chama de... Ela tem a aparência de afta, né? Que são umas vesículas, formação de vesículas, né? O que tem dentro dessa vesícula? Tem várias agentes ali virais, né? O vírus, né? Que é um dos vírus menores que existe. Dentro dessa bolsa, quando forma dessa afta, tá cheio dessas formas virais ali. E ela é uma doença que ela tem basicamente 4 fases ali. Ela tem a fase de incubação. Toda vez que a gente fala de uma doença que a gente fala assim, termo incubação, o que significa, gente? Significa assim, ó, a partir do momento que contraiu, né, a doença, a pessoa não vai, né, o animal, a pessoa, ninguém vai manifestar assim do nada. O que vai acontecer? Vai sempre ter um período, geralmente, né, ou algumas doenças que não têm isso, mas a maioria das doenças tem. O organismo, ele mantém o agente ali, no caso da febre aftosa, o agente viral, né, incubado. Aí fica ali numa janela, pode ficar até uns 10 dias e após aqueles 10 dias ali aí começa os sintomas. Então vai ter uma febre, vai começar ali a formação das vesículas. E essas vesículas, quando estouram, elas vão formar essas lesões que os animais... Dá muito prejuízo, assim, para os animais no sentido de bem-estar animal. O animal deita, claudica, não come direito. Depois, o que acontece também, por uma ordem natural, né, a doença ali, essas lesões começam a se recuperar, que chama a fase de convalescente, que é a fase que a lesão se recupera. Então, elas são uma doença, né, que não, embora seja de suínos, né, mas ela não tem uma ocorrência, né, mas é legal saber. Outra doença, gente, que acomete, né, suínos, é a peste suína clássica. Aqui, gente, é muito interessante a gente observar o seguinte, né? A peste suína clássica, ela também, o nome dela, né? É peste suína porque ela tem uma característica, como se pode se chamar, de uma doença que afeta muito os animais caem, ficam com febre alta, tem o seu sistema imunológico afetado, que a gente chama de leucopenia baixa, que são são os leucócitos, né? São as células de defesa do animal. Se está em baixa, né,
é porque ele, digamos, está bem afetado. Então fica essa leucopenia severa. Os animais têm lesões ali, alterações circulatórias, que a gente pode ver que acontece hemorragia nos animais, eritrema. E por isso que a gente vê essa parte ali dessa foto, né, que a gente vê tem umas partes escuras do animal, isso é cianose, ou seja, né, é ali a formação, né, isso aconteceu, essa diferença de coloração na pele, ela ocorre, né, em função de eventos, em virtude de problemas ali de circulação nos animais, né? Então os animais ficam com esse aspecto ali, com essas manchas de sangue, né, esse eritrema, essa cianose, tá? E o que eles ficam muito mal mesmo, né? Como pode ver aqui nas fotos, né? Eles são bem, também podem apresentar sinais de sistema nervoso. Os animais ficam ali, né, quietos, né, que se chama letargia, então eles ficam apáticos, não conseguem levantar, pode ter convulsão, pode ranger dentes, pode não andar direito. Uma coisa, gente, essa doença, né, uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que ela tem os mesmos sintomas. Vocês já devem ter escutado falar que existe uma outra doença também chamada de peste suína, mas é peste suína africana. A peste suína africana, ela disseminou grande parte do rebanho na China, né, desde o ano passado. E o que tem semelhante na peste suína africana com a peste suína clássica, né? Elas são agentes virais diferentes, só que aqui elas têm basicamente os mesmos sintomas. E é tão parecido os sintomas que, inclusive, só se faz a diferenciação dos sintomas, só se faz a diferenciação se é peste suína clássica ou é peste suína africana, se é feito um exame de isolamento do agente, tá? Sem isso não é possível fazer. No Brasil, já houve, né, caso de peste suína africana, mas na década de 70, hoje em dia, né, a gente não tem, esse agente não é encontrado, né, mas ao contrário da peste suína africana, a peste suína clássica, recentemente, né, cerca de um ano atrás, até houve um foco, né, de peste suína clássica no estado do Tocantins e também um pouco no Ceará. Então, só para a gente ter essa diferenciação, né, que a gente vai ouvir falar nos meios de comunicação da peste suína africana, mas são doenças distintas. Então, uma coisa, gente, existe vacina para peste suína clássica, né, mas como já foi falado, né, sobre vacinação ali, quando já falei das outras doenças, a vacinação, os programas de vacinação, não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, no caso da peste suína clássica, você só vacina se for uma urgência da região, né? Então, se você tiver a necessidade de vacinar para a peste suína clássica, se vacina. Se você não tem histórico, não deve ser feita a vacina. E por que não deve ser feita? Porque simplesmente, o que a vacina faz? A vacina ela faz com que o animal crie anticorpos, né? A mesma coisa, quando o animal está doente, o próprio organismo, né, ele vai produzir os anticorpos daquela vacina natural, né? Ele vai produzir os anticorpos também. E os anticorpos produzidos tanto da vacina, ele não difere em nada dos anticorpos produzidos pela doença. Então, na hora de se fazer um exame, fica difícil saber se aquele animal tem anticorpos porque ele foi vacinado ou porque ele entrou em contato com a gente, teve a doença. Então, por isso que a vacina é proibido em zonas de áreas livres, né? Porque a gente não tem como diferenciar. Outra doença, gente, que também, talvez vocês já ouviram falar em outras espécies, né, é a brucelose suína. Então, gente, brucelose, assim como a brucelose suína, ela tem os mesmos sintomas que dá na brucelose bovina, também é uma doença que afeta humanos, né? A brucela, a bactéria a brucela, né, não é só um tipo de bactéria que pode causar brucelose. Como a gente pode ver aqui, tem 3 tipos de bactérias que podem transmitir brucelose, mas o grande foco delas
dessas bactérias é no trato reprodutivo, ou seja, o que a gente vai ter de caso? O que vai acontecer então nos animais? Os animais pode ter aborto, pode ter infertilidade em macho, né? E é uma doença, como toda doença que tem efeito na reprodução, gente, a gente acaba observando uma coisa muito comum, que é o seguinte: por exemplo, se teve um aborto, aquele feto que foi abortado, né, aqueles restos de placenta, tudo aquilo geralmente tem muita carga, pode ter uma carga viral, se esse problema for de origem viral. No caso aqui da brucelose, o aborto ele vai ter muito formas de brucelas ali, né? Se o aborto foi causado pela brucelose, aquele feto, aqueles restos de placenta, vai estar cheio de formas ali, cheio de bactérias. Então, isso vai contaminar ali, pode contaminar a baia do animal, pode contaminar o piquete, se ele tiver um piquete. Outra coisa, então tudo contamina ali. O animal acaba excretando, né? O animal que está infectado, ele excreta também através da urina, tá? Os animais, os machos, se eles estão infectados, muitas vezes o macho, como também já falei, né? O macho, nas doenças reprodutivas, muitas vezes eles são assintomáticos. Então, aqui a mesma coisa, eles podem também, né, infectar leitores, né, porcas também. E pode infectar, pode transmitir ali, contaminar a água, contaminar tudo, né? Coisas que a gente vê quando tem brucelose suína. O que é visto com frequência? É o ciclo irregular, então aquele ciclo não fica redondinho, tem casos de aborto, os leitões podem nascer fracos, pode ter manqueira, pode ter esterilidade, tá? E o interessante é fazer sorologia sempre antes de adquirir animais novos, porque essa é uma doença que ela tem notificação obrigatória em todas as espécies. Então, se existe a suspeita de um caso de brucelose, inclusive é recomendável, né, todos assim os animais que são positivos, eles têm que ser eliminados. Então é um prejuízo muito grande, né, quando a gente tem casos de brucelose numa propriedade, né? Tanto para bovino quanto para suíno. A gente tem também condenação da carcaça, né, porque acaba contaminando tudo. E a brucelose, gente, é uma doença que ela também é capaz de infectar o homem, né? Então, por isso que ela é muito importante. Erisipela, gente, é uma doença, também é causada por uma bactéria, tá? E o que acontece nessa doença? Os animais, geralmente eles se infectam ali através da ingestão do agente, e nos animais acaba dando como se fica uma aparência de ferida na pele, de lesão. Como é que os animais se infectam? Pode estar ingerindo ali o agente, né? Ou então em contato, né, com algum outro ser que possui ali o agente. Esse ser pode ser suínos portadores, pode ter animais selvagens na região que portam, porque essa bactéria também ela vai ser comum de pássaros, aves, galinha, peru. Então, animais assim que convivem, né, no mesmo espaço, a gente pode estar vendo essa contaminação acontecer. Isso atinge bastante os animais, debilita bastante, os animais ficam deitados, não querem levantar. Se eles levantam, né, se eles ficam com a perna encolhida, isso é bem, que afeta muito, né, o bem-estar animal. E nas matrizes, os animais podem até vir abortar. E eles ficam, né, muito comum observar essas lesões avermelhadas na pele, é a coisa mais comum da erisipela. Então, eu vou falar agora, pessoal, de características de vacinação dos suínos, né? Então, primeiramente, né, a gente tem que ver qual é o foco da vacinação. Por exemplo, em que categoria nós vamos vacinar? Na situação, por exemplo, das porcas, né? Algumas vacinas, elas são destinadas para proteção individual, né? Como a gente pode ter um exemplo aqui de vacina, uma vacina para parvovirose, por exemplo, que a gente vai estar querendo, que a gente pode fazer antes da cobertura do animal. A gente pode estar fazendo 30 dias antes da cobertura para aquela porca
ela ter, né, anticorpos depois, para na hora da inseminação artificial, se ela vier a entrar em contato com o vírus da parvovirose, talvez ela não vá desenvolver, porque ela vai ter anticorpos para isso. Então pode ser a proteção individual, ou a gente também pode ter a intenção de estar, ao estar vacinando a porca, a gente pode estar tendo a intenção ali de fazer a faltou aqui a palavra, gente, fazer ali, quando a gente vacina a porca gestante, a gente está fazendo com que o organismo da porca produza anticorpos, só que esses anticorpos eles vão ser passados também para o colostro. Aí quando a leitegada nascer, esses anticorpos eles vão ser transferidos da matriz para a prole, né? E isso ali vai já estar dando uma imunidade para os leitões. Então, por isso que muitos protocolos de vacinação utilizam a imunização da porca na época do pré-parto, que é cerca de 2 semanas antes do parto. Outra característica, né, a vacina, né, de suínos, a gente pode obter 2 tipos de vacina. A gente pode ter a vacina inativa e a vacina viva. A vacina inativa, o que que é? É quando a gente tem ali, a gente coloca restos do agente, então a gente coloca uma parte do corpo celular ali do vírus, pedaços de vírus, só que eles não são ativos, eles são, né, só partezinhas ali de vírus ou bactérias, né? E aí, por ela ser inativa, muitas vacinas é necessário que a gente faça o reforço das vacinas, justamente porque assim, a grande diferença de uma vacina inativa para uma vacina viva é que a vacina viva, ela é viva, mas assim, o agente está atenuado, né? Então, a gente tem patógeno ali, só que estão em pequenas quantidades, eles são enfraquecidos, somente para que os animais, ao entrarem em contato, ao ser vacinado, entrem em contato com o patógeno e comecem assim a estimular, né, a produção de anticorpos. A grande diferença das vacinas aqui, gente, é que a vacina viva, ela é uma vacina que ela vai ter uma produção de anticorpos maior, tá? Diferente da vacina morta. Um exemplo de vacina viva que a gente pode ver é a vacina para brucelose. Atualmente, o que a pesquisa quer fazer, né? A gente busca sempre o quê? Pesquisas que consigam encontrar vacinas que sejam mais eficazes, ou seja, com uma grande produção de anticorpos numa única dose, né? De preferência numa dose única ali, e que esses anticorpos eles se mantenham, né, por mais tempo. Quanto mais tempo a titulação de anticorpos ficar para o animal, mais proteção, né? Então a gente quer uma imunidade duradoura e não precisa fazer reforço. Quanto menor a probabilidade de fazer reforço, né? Quanto menor a necessidade do reforço, maior é a imunidade duradoura. Né? Quando vacinar, então, já que a resposta da vacina, a gente precisa ali, em média, de 10 a 21 dias para que, quando o animal, ao ser vacinado, o corpo dele vai entrar em contato com aquele micro-organismo e assim produzir os anticorpos, a gente precisa vacinar sempre, né, considerando que a gente precisa de um tempo. Então, se o objetivo da vacina é fazer com que os animais tenham os anticorpos que as porcas tenham os anticorpos para passar para a leitegada, a gente pode vacinar 15 dias, no mínimo, né, 15 dias ali antes do parto, para poder fazer aquela produção de colostro com os anticorpos. Se for animais, né, ou se for, por exemplo, o foco da vacina é evitar uma doença que afete a reprodução. Então, é 30 dias, 20 dias antes da inseminação artificial. Métodos de aplicação, né? Então, para mostrar aqui para vocês, né? A gente pode aplicar a vacina, né, em suínos pela via subcutânea. Na via subcutânea, então,
Geralmente se encontra ali atrás da orelha, vê aquela pele fina, né, de encontro entre a orelha e ali a agulha aplicada. Geralmente é uma agulhinha curta, deve ser uma agulha curta para subcutânea, né, porque ela não penetra ali com muita intensidade. A intramuscular, o melhor local, né, intramuscular em toda coisa do músculo a gente poderia estar fazendo. A gente poderia estar fazendo no pernil, por exemplo. Só que é interessante fazer uma vacina no pernil, sabendo que o pernil é uma das partes mais valorizadas do animal. Não dá, né? Então, por isso que se escolhe fazer ali no pescoço, né? Então, no músculo do pescoço é o local mais indicado para vacinação intramuscular. Aqui o local, tá? Dá para ver, talvez nessa ilustração fique mais claro. O importante da vacina, que é o seguinte: se você, uma vez que vai fazer uma vacinação e tá com a agulha suja ou a pele do animal tá suja, o que a gente pode estar provocando? A gente pode estar provocando reação vacinal. Isso vai prejudicar também no mercado, vai dar um prejuízo ali para a carne do animal, né? Porque geralmente pode formar abscesso ali, que é aquela bola de pus. A carne já está recheada ali com requeijão, né? Complicado, né? Então tem que manter limpeza, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes até a agulha é nova, mas a pele do animal tá suja. Na hora que você picou ali a agulha, você vai estar colocando para dentro do corpo do animal aquela bactéria, aquele micro-organismo que estava ali na pele. E é por isso que acontecem as reações. É falta de higiene. Então, gente, o programa de vacinação de suínos, tá? Trouxe aqui alguns exemplos, né, que pode ser feito. Por que alguns exemplos? Porque, na verdade, não existe essa fórmula ali de uma receitinha de bolo para programa de vacinação em suínos. Vai depender do que a gente vem conversando ali, que depende da região, depende da necessidade. Tem doença que nem pode vacinar se você não tem o agente, né, que não fica adequado para as normas de circulação de animais, né? Então, assim, algumas doenças que são interessantes de vacinar, né? A erisipela, que é aquela doença lá da pele, a parvovirose, a leptospirose, a colibacilose, que causa diarreia nos animais, clostridiose para os animais em reprodução, para os animais não terem transtorno reprodutivo, o circovírus do tipo 2. Observe aqui por que eu coloquei circovírus tipo 2, porque como aqui eu falei na primeira parte da aula, né? O circovírus tem vários tipos, né? A gente já tem vários tipos, uma coleção de tipos de circovírus. Né? Tanto é que se chama uma síndrome multissistêmica, porque cada tipo viral vai ser capaz de desencadear uma sintomatologia. Então, um dos mais importantes hoje em dia no Brasil é esse do tipo 2. Então, é interessante se vacinar se tem a necessidade também. A colibacilose, a rinite atrófica, que é um problema respiratório, pneumonia também, algumas doenças bacterianas, né, doenças de complexo respiratório. Então, depende muito da necessidade. Alguns exemplos, né? Existem vacinas que são as consideradas múltiplas, né? Aquela vacina que tem uma ação, consegue em uma dose, né, numa única vacina, prevenir para diferentes doenças. Então, é o caso da vacina contra a erisipela, a vacina que a gente consegue colocar erisipela, parvovirose e leptospirose, né? Aí, diferentes protocolos de vacinação. Por exemplo, animais que nunca reproduziram. Animais que nunca reproduziram, a gente faz ali a primeira dose em 170 dias e a segunda dose de 21 a 28 dias após a primeira aplicação. E matrizes adultas de 10 a 12 dias após o parto. E se o animal for então, vacina contra a colibacilose, né? Mesma coisa. Pode-se fazer, fazer diferentes doses, né? Pode fazer 2 doses
em porcas que animais, né, primíparas, né, que nunca gestaram, então aos 70 e 90 dias de gestação, pode fazer nas matrizes adultas. Tá? Isso vai depender muito do laboratório que fez a vacina. Né? A gente fala aqui dá aqui alguns exemplos, mas sempre vai depender muito do que tipo de vacina a gente vai estar utilizando. Né? Então, tem diferentes especificações, o que é só alguns exemplos, tá, pessoal? Coisa importante de se observar, né, gente? O tipo de agulha. O tipo de agulha para vacina depende muito também. Como a gente tem diferentes categorias de animais, a gente tem diferentes injeções. A gente pode dar uma injeção intramuscular, uma subcutânea. A gente tem também diferentes tipos de agulha, tá? Então, para cada categoria, a gente tem o tamanho de agulha adequado. Outra coisa, pessoal, também que como tudo, né, assim, todas as coisas que vão bem, sempre é um conjunto de medidas que são feitas, né? Como a gente falou, algumas vacinas, algumas doenças nem tem vacina, né? Mas para a gente evitar, nem se deve fazer vacina, mas para que a gente evite, o que é necessário fazer? Uma coisa muito importante é cuidar da limpeza do ambiente. Então, a gente tem aqui que a desinfecção, gente, ela é um papel muito importante na etapa de estar eliminando agentes do ambiente, né? Ela não elimina assim 100%, tá? Ela não é só a limpeza e a desinfecção que vai eliminar, não é capaz de eliminar 100% de vírus e bactérias do ambiente. E aí a gente fala assim, né, que tem pelo menos ali que esse custo, né, de limpeza, né, ele representa aproximadamente 1% do custo total da granja, né? Se a gente for pensar no prejuízo que a gente pode ter e não fazer as medidas adequadas, é muito pior, né, galera? Então, fique ligado. Daí, se ele não é 100% eficiente, o que a gente faz para cuidar junto ali, né? A gente pode fazer também sempre associar as coisas, né? Então, a limpeza, o legal, outro tipo de manejo que se faz, né? É o tal do manejo do todos dentro e todos fora. O que significa isso? Significa o seguinte, como cada ciclo de produção, né, ele é feito por etapas, ali, por exemplo, a gente tem a etapa da maternidade. Então, geralmente a gente tem o número X de porcas que vão parir no mesmo dia, no mesmo período de tempo. A gente pode também fazer um desmame, né, que seja simultâneo, ou seja, os animais entram e saem no mesmo dia, por isso que a gente fala todos dentro, todos fora. Assim, quando se faz esse manejo, então depois se limpa tudo, né? Tira todos os animais, aí limpa tudo que tem, né? Faz ali aquela coisa pesada, né? Para quando chegar o próximo lote, mas o próximo ciclo, né, aquele local esteja limpo, só que é legal também fazer uma outra coisa aliado, né, com esse manejo do todos dentro, todos fora, que nada mais é do que um vazio sanitário, ou seja, é a quarentena da sala, essa palavra linda que a gente está, né, cansado de ouvir, né, quarentena. O que é isso? É um descanso, então, ou seja, todos dentro, todos fora. Sair os animais, limpeza pesada do ambiente, limpa todas as baias, todos os comedouros, tudo. Faz um check-up geral ali da sala, né? Depois disso, deixa essa sala num vazio sanitário. Ou seja, aquela sala tem que ficar fechada. Não é que não vai ter animais, é que não vai ter animais, nem animais de 2 pernas e nem de 4. Então, pessoas também não devem entrar nessa sala no período do descanso. Por que as pessoas não devem entrar? Porque o que pode acontecer que a pessoa que sai transita, né, está saindo ali de uma sala que tinha animais para uma sala que estava fechada, pode estar levando ali na sua roupa, na bota, algum agente. Ou seja, essa sala tem que ficar em isolamento total de 5 a 7 dias, né, para poder
ficar ali nessa coisa para ter uma segurança maior. Então, gente, esse foi um conjunto, né, de medidas assim que a gente pode estar utilizando quando se pensa em saúde animal. Bons estudos então para vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.